E, senhor presidente, eu queria, na manhã de hoje, trazer uma notícia para a informação geral aqui dos colegas vereadores, embora acredito que todos devam estar acompanhando, mas quero, além da notícia, que inclusive está exposta nos jornais de hoje, quero fazer uma rápida análise e, ao final, fazer um apelo em torno dessa notícia. A notícia diz respeito à situação da educação no nosso município, no município de Aracaju. Todos nós acompanhamos que os professores da rede municipal de Aracaju, numa demonstração de insatisfação com a realidade que vem enfrentando, estiveram durante exatos 13 dias em greve, o que acarretou, evidentemente, no atraso do início do ano letivo por 13 dias. Mas no dia de hoje, depois de um processo de tentativa de negociação, os professores retornam às suas atividades. Essa é a notícia. E retornam por quê? Primeiro, porque houve a abertura dos canais de negociação. Os professores vinham insistindo, através do nosso sindicato, o Sindipema, na necessidade de dialogar sobre uma pauta que havia sido apresentada e que ninguém conversava com a categoria. A secretária de Educação, que, aliás, nos deve muito. Quero aqui lembrar que essa casa foi contumazmente desrespeitada pela Secretaria Municipal de Educação, através da sua titular, na sua obrigação de vir aqui dialogar com os colegas, atendendo a um requerimento aprovado. Mas não só se ausentando aqui, também havia uma dificuldade muito grande de diálogo com o magistério municipal. Abriram-se os canais de negociação. Isso é uma necessidade. É preciso que o governante, os gestores de plantão, seus auxiliares, estejam abertos ao diálogo permanentemente, sobretudo com os servidores públicos através das suas entidades sindicais. É fundamental, é necessário, é indispensável. Mesmo que não seja muito o perfil do gestor e de seus auxiliares, ao assumirem a tarefa de administrar, eles têm a obrigação de colocar como uma das prioridades, ouvir, dialogar com os servidores públicos. Então, abriu-se o canal de negociação, houve uma audiência, houve uma primeira reunião no dia 1º de março, ou seja, hoje dia 3, portanto, na terça-feira à noite, houve uma audiência. Eu me valho aqui das informações, inclusive, do nosso sindicato. Essa audiência foi uma audiência que ocorreu com o Sindipema, a CEPLOG e a CEMED. E nela, vejam só, o que é que ficou conversado e acertado nessa audiência do dia 1º. E eu acho que é importante nós estarmos atentos a isso, para depois não estarmos fazendo análises toscas, erradas, agressivas, desrespeitosas, de algo que nós não conhecemos. Vejam qual a pauta e vejam o que é que conseguiu com esse aceno da administração. Veja o nível também de tolerância e de respeito da categoria com a sua tarefa de educar, volta à atividade a partir de alguns compromissos. Quais foram eles? Primeiro, a garantia da regularização da progressão por nova habilitação. É o que nós comumente chamamos de mudança de nível. O professor entra no município com a formação em nível médio, adquire formação em nível mais elevado, nível superior, tem o direito de progredir na carreira. Isso é um direito legal, assegurado aos professores. Já foi contestado judicialmente, já foi confirmado judicialmente, cabe às autoridades cumprirem a lei. Então, primeira coisa que os professores quiseram garantia, respeitem o direito à mudança de nível. Ficou acertado que haveria essa regularização na progressão. Uma outra pauta que ficou acertada foi a garantia do pagamento. Vejam só, colegas, a garantia do pagamento de 1/3 ferial antes do início do gozo das férias, que é também um direito constitucional, um direito reafirmado na legislação municipal e que o prefeito e nem governador, nem nenhum gestor pode negar. É o sagrado direito a férias, sagrado não, histórico, porque é um direito conquistado com muita luta. O histórico direito a férias
No caso do Brasil, com a garantia de 1/3, que aqui em Aracaju começou a ser simplesmente desrespeitado. Não se pagava dentro do prazo que a lei estabelece. Houve um aceno para a garantia desse pagamento dentro do prazo legal. Outra pauta que teve avanço foi a garantia do descongelamento dos valores das horas suplementares, que vinham sendo congeladas pelo município. Houve a garantia de que vai haver o descongelamento. Outro ponto, a garantia do respeito ao exercício de um outro direito, que é o direito à licença-prêmio, assegurado a todo servidor. E que o professor não pode abrir mão desse direito, mas que estava sendo negligenciado pela prefeitura. Aí eu ouço, às vezes, aqui alguns discursos dos colegas, até entendo, uma tentativa de querer omitir a realidade para favorecer uma análise mais positiva da administração municipal, entendo, mas acho que é equivocado. Dizer que não há problemas, não, a educação não tem problemas, vem tendo, vem se acumulando. E chega um momento que se estoura, como agora. E vejam o que é que tem negociado. Mas mais do que isso, ficou acertado também que haverá uma nova reunião, vereador doutor Aguinaldo, Vossa Excelência, que é o líder do governo aqui na casa, haverá uma nova reunião no dia 8 de março. Nessa reunião, haverá, por parte da administração municipal, a informação sobre os estudos financeiros para o pagamento do piso salarial profissional desse ano. Que, aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que nós precisamos também nos debruçar, o Executivo tem que encaminhar para cá, é importante essa negociação, alguns municípios, inclusive, já estão até pagando, né? E Aracaju precisa anunciar como vai tratar esse direito do magistério. Ficou acertado que haverá uma nova reunião no dia 8 de março e que nessa reunião a administração vai passar para a categoria os estudos financeiros feitos com vistas ao pagamento do piso. E outra, vai nessa mesma reunião também fechar, ficou uma indicação de que nós teremos um calendário de pagamento, porque, pelo amor de Deus, doutor Aguinaldo, nós de há muito, como servidores municipais, nós temos a garantia de pagamento do salário dentro do mês. Em dia único, mesmo dia recebe professor, recebe o servente, recebe o gari, recebe o aposentado. Era assim de muito tempo. Agora, perdeu-se essa perspectiva. Isso volta para a pauta, há uma perspectiva de se garantir que os ativos da educação recebam dentro do mês e, para mim, um retrocesso, mas retrocesso em relação ao que nós tínhamos praticado, mas o que a administração vem fazendo precisa ser, pelo menos isso assegurado, é a garantia de que os aposentados recebam até o 5º dia útil do mês, subsequente ao mês trabalhado. Vejam, isso é a notícia. Os professores que fizeram, a administração sentou, dialogou, acenou para cumprir suas obrigações, porque querem que o professor cumpra as suas. Está certo. Professor, o servidor público tem que cumprir suas obrigações. Mas venha cá, e aí o prefeito pode não cumprir as dele, é? A secretária de Educação pode não cumprir as dela e está tudo certinho? Não, o professor tem que cumprir sua obrigação, o médico tem que cumprir sua obrigação, é verdade. Mas e o administrador não tem não a obrigação? Então os professores disseram, não, peraí, alto, nós queremos cumprir nossa obrigação. Mas vem cá, olha aqui, ó, a lei determina um conjunto de direitos que a atual administração está negando. Não respeita. Não respeita. Ou respeita ou nós precisamos ser ouvidos. Aí abriu-se o canal de negociação, acordou-se, por enquanto está tudo ainda no nível do acordo. Acordou-se um conjunto de medidas imediatas, acenou-se com a possibilidade de uma nova audiência e os professores já marcaram uma nova assembleia para o dia 9 de março, com muita inteligência, que, aliás, caracteriza a nossa categoria. O bem pensar, o bem refletir e o bem se comprometer com os interesses da sociedade. Marcamos, tem uma nova assembleia marcada para o dia 9, já que no dia 8 nós teremos essa nova audiência. No dia 9, a Assembleia estará analisando os desdobramentos, que eu aqui, sinceramente, colegas vereadores, quero torcer para que sejam desdobramentos muito positivos. Aliás, porque a situação financeira do município de Aracaju permite, e nós precisamos discutir isso aqui.
a realidade financeira, especialmente na educação. Permite, garante, ajuda o prefeito e a Secretaria Municipal de Educação a gerirem melhor e a atenderem às obrigações que eles têm que atender de acordo com a lei. Então eu torço aqui muito tranquilamente para que as tratativas avancem, para que o acordado seja respeitado, para que em um curto espaço de tempo nós tenhamos aqui a oportunidade de apreciar o projeto de lei que garante o reajuste do valor do piso salarial do magistério, extensivo a toda a categoria, retroativo ao mês de janeiro, como manda a lei. Aliás, uma das coisas que o prefeito corrigiu em relação à administração anterior, mas que agora começa a fazer água. Porque, por exemplo, no ano 2015, a administração municipal ficou devendo aos professores o retroativo dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses a administração está devendo aos professores. Repito, a administração deve aos professores. E é preciso lembrar disso aqui, para que todos nós tenhamos conhecimento, porque temos, mas que ao fazermos as nossas análises, levemos em consideração que tem um passivo de direitos aqui expresso nessa pauta, e a pauta é maior, aqui é o que foi acordado, que mostra que é uma negligência por parte da administração municipal em relação aos direitos dos educadores do município de Aracaju. Eu quero, então, dizer que torço para que haja esse avanço, mas queria aqui reiterar essa análise. De que, vejam, nada do que os professores pedem, primeiro, pedem em termos de favor, porque é a obrigação do gestor cumprir, tendo em vista que são direitos legalmente assegurados aos educadores. Segundo, nada do que eles pedem é absurdo. Está tudo dentro de uma programação que uma administração que se programa, uma administração que se organiza, não enfrenta esse problema, não. Eu quero dizer aqui aos senhores, por exemplo, eu ouço muito o discurso da crise. Aliás, nós sabemos dessa crise, ela se iniciou em 2008. Em 2013, quando o prefeito João Alves assumiu, a crise já estava, vamos dizer assim, consolidada no mundo, no Brasil, e todo mundo sabia que ela existia. Uma boa administração se programa, inclusive, para momentos de crise. E eu queria lembrar o seguinte: a crise não atinge só Aracaju. A crise atinge outros municípios, atinge todos os municípios do país. E nós temos municípios que estão conseguindo se organizar, se planejar e se sair, inclusive, bem. Municípios, inclusive, administrados pelo próprio partido do prefeito João Alves Filho, Democratas, que consegue, apesar da crise, apesar de ser um partido de oposição ao governo federal, apesar de ser um partido de oposição ao governo estadual, se organiza, se planeja, dialoga e consegue fazer uma gestão que é reconhecida pelos munícipes. Não é o caso de Aracaju. Lamentavelmente, em Aracaju, há uma inépcia, há uma falta de preparo para planejar as coisas básicas. O afã dos megaprojetos, essa visão megalomaníaca que prevalece na administração municipal, termina fazendo com que a administração venha a claudicar no que tange ao dia a dia, ao cotidiano administrativo de uma cidade que tem uma certa facilidade, inclusive, por conta da sua dimensão, por conta, inclusive, do que já tinha acumulado em termos de avanços administrativos. Então, fica aqui o meu apelo para o respeito aos direitos dos servidores. Isso é extensivo, evidentemente, aos demais servidores públicos, não é restrito aos professores. Estou falando deles por conta da greve que se encerrou no dia de hoje. É extensivo aos demais servidores. Sei também, aqui eu sei que tem colegas que são, bom, Irã, mas esses problemas são enfrentados no Estado, é pior ainda. Se alguém quiser dizer aqui que é pior e quiser que eu digo, porque não escondo de ninguém a minha insatisfação com a realidade que o servidor público enfrenta no Estado, que é até pior. É até pior. No caso específico do magistério, então é muito pior. Mas eu sou vereador em Aracaju, quero aqui dar essa notícia, fazer essa análise, torcer para que tudo dê certo e reiterar meu apelo. Primeiro, vamos manter os canais de negociação abertos
e respeitosos. Segundo, vamos cumprir o que foi acordado. Terceiro, vamos garantir o pagamento do piso retroativo a janeiro, extensivo a todos os professores, para ver se a gente tem um ano letivo mais tranquilo. Era isso, presidente. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia de trabalho para todos nós.